Venha, eu vou lhe mostrar como a grande prostituta que está sentada junto a muitos rios vai ser castigada. Os reis da terra cometeram adultérios com ela e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho de seu adultério. Esse texto está em Apocalipse, no capítulo 17. Bom, então este é um sonho que eu tive no dia 25 de fevereiro de 2024. Foi um sonho também muito impactante. Eu espero que esse sonho sirva de alerta também para a igreja, tanto em Goiânia como a nível nacional. O sonho foi o seguinte: havia uma casa de prostituições e uma senhora que eu conheço da igreja, ela estava ali na porta e usava apenas um colã preto de renda, chamando os clientes para que viessem ver o show que ela faria. Eu entrei então neste lugar, com várias pessoas já haviam entrado, eu entrei logo em seguida e vi que lá dentro aconteciam algumas performances, e inclusive ela estava performando ali. Não se importava com o fato de que eu a visse, e ao passar por este lugar, daria acesso a um evento da igreja que estava acontecendo, churrasco, piquenique, atividades para as crianças e adolescentes, e ela também estava na entrada do evento da igreja. Então ela estava tanto no evento dessa casa, né, dessa boate, e no evento da igreja também recebendo as inscrições. Eu entrei então e vi várias pessoas que eu conheço que estavam ali nesse jardim, fazendo churrasco, as crianças brincando. Vi um pastor conhecido meu, e esse pastor, ele pegava um pouco de sabão em pó e passava na cabeça de uma criança, com o intuito de limpá-la. Só que o sabão em pó, ele fazia muita espuma e começava a descer para os olhos, para o nariz e para a boca da criança. E a criança, então, desesperada, começava a correr para longe do pastor. E o pastor insistia para que ele voltasse, né, para que ele terminasse a limpeza. E eu falava: o que é isso? Você está passando sabão em pó na criança? Aí ele falava: é para limpar. E eu passava então por esse local, né, esse segundo local, e havia o terceiro local, que era já o local da pregação. E de um pastor que tem sido muito aclamado no Brasil nos dias de hoje, ele estava ministrando neste culto ali, né? Era uma igreja de bancos de madeira, estilo tradicional mesmo, e ele revezava entre ele e entre o seu vice-pastor nas pregações. Esse pastor do início, que passava o sabão em pó na cabeça da criança, ele vinha para o centro ali da nave da igreja e começava a bater uma peneira, dessas peneiras de separar pedregulhos da areia, que os pedreiros costumam usar, e aí ele batia no meio da pregação. Só que o pregador não se abalava nem se sentia intimidado com aquele barulho, com aquele alvoroço enquanto ele ministrava. Eu estava na terceira fileira da igreja, né, na terceira fileira de bancos, e eu ouvia tudo que estava acontecendo, mas parece que eu era a única pessoa que tinha ciência, né, do que estava acontecendo ali. E o pastor então continuava a bater com violência até essa peneira no chão, e às vezes alguns pedreiros, para que essa peneira resista mais, eles colocam uma mangueira preta em volta dela. E ele batia com tanta força e com tanta fúria no chão que aquela pedaço de mangueira começava a esmiuçar. E aí ele falava: tá vendo o que vocês fazem? Tá vendo o que vocês fazem? E aí ele falava o nome do ministério. É um ministério forte aqui em Goiânia. Tá vendo o que vocês me fazem fazer? Por isso que eu não dou certo com essa igreja mais. Tive que sair daqui. E aí ele ia para a porta e começava a falar com o porteiro, mas o porteiro também ignorava ele completamente. Então, assim, era uma situação muito desesperadora desse pastor, né? E também eu me sentia estranho, porque eu não podia fazer nada por ele, a igreja também não era minha, eu estava ali também, nem sei porquê, porque eu não faço parte dessa igreja, mas era assim muito constrangedor ver que ele estava tentando falar, tentando ser ouvido, e as pessoas simplesmente o ignoravam.
Bom, então o sonho foi isso. O que eu entendi a princípio foi que essa irmã, né, que aparecia com esses trajes de renda, e o fato da roupa ser negra, eu entendo que Deus está falando sobre parte da igreja, uma igreja que está nas trevas, né, e uma igreja que atrai seus clientes, né, entre aspas, mas seus fiéis através da sedução. E ela fazia uma performance, né? Talvez algumas pessoas esperam que a igreja faça performance, né? Para distraí-las, para que elas fiquem em seus templos. E a mesma pessoa que cobrava para se expor ali, né? Expor sua nudez, é a mesma pessoa que cobrava na entrada da igreja. Então, uma igreja que serve a dois senhores, né? A Mamon, né? Que são os ídolos das riquezas do mundo, mas também a Deus, né? Porque ela também recebia a entrada para esse evento da igreja. Então, o primeiro evento, performance, o segundo evento, provavelmente, diversão, lazer, comida, e o terceiro evento, a palavra em si, né? Então, eu penso que Deus está falando muito dessa igreja que entretém, né? Dessa igreja que atrai as pessoas pelo entretenimento, através desses eventos que a igreja queria. Não que isso seja errado, mas pelo que eu entendo que Deus está denunciando, né? O fato dessa igreja se manter e manter seus membros dessa forma. Ela, então, permitia que as pessoas pagassem a entrada para esse outro evento, e o pastor que ali estava, que passava o sabão em pó, ele queria limpar a criança, né? Eu entendo que a criança fala dos pequeninos, dos novos na fé. Ele queria limpar, a intenção dele era boa, mas ele estava usando um método incorreto, né? Ninguém lava a cabeça com sabão em pó. E ia para os olhos, para o nariz e para a boca, e a criança ficava apurada, porque doía, ardia provavelmente, né? Então ele queria limpar a mente. É certo limpar a mente? Sim, né? A mente tem que ser cativa ao domínio de Cristo, mas não dessa forma. É correto que os lábios estejam purificados? Sim, mas não dessa forma, né? Então, ele tentava fazer a coisa certa, mas de uma maneira equivocada, tanto que a criança corria dele. E aí, a ministração, né, eu entendo que Deus está falando de uma obra tradicional. Este homem é muito influente hoje no Brasil, e muito aclamado até, mas eu não ouvia nenhuma palavra do que ele dizia. Ele estava pregando e eu não consigo me lembrar de nenhuma palavra, nem dele, nem do seu vice-pastor. Eu entendo que Deus está falando que para mim não é interessante, né? Talvez esse tipo de pregação meio que coaching. Para mim não me interessa essa pregação. Mas eu ouvi assim o que o outro pastor estava falando, né? Ele, pelo jeito, ele tinha essa peneira para separar, né? O que é joio e o que é trigo. Só que ele não estava sendo ouvido. E mais uma vez, de forma equivocada, ele tentava agir fazer a coisa certa, mas da forma errada, que ele começava a bater a peneira no chão até quebrar. Então, a peneira, ela separa o bom do ruim, né? Ela tira os pedregulhos e fica a areia boa, que é o que o pedreiro ou o artesão vai precisar usar, que é apenas a areia. E aí ele ia discutir também, né, com o porteiro. O porteiro, eu entendo que fala da primeira pessoa que recebe, né, que dá as boas-vindas para as outras pessoas, mas até o porteiro ignorava ele. Então, eu entendo que esse pastor, ele tem um chamado profético